Olha, mais uma bomba trazida pelo Lauro Jardim aqui, falando que teve um jantar na mansão do Daniel Vorcaro no final do ano passado, no final de 2024, que compareceram vários deputados, várias pessoas, né, inclusive muita gente do Centrão, e também o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi sozinho, a esposa dele não foi, embora a esposa dele tenha o contrato com a empresa do Vorcaro. Quem foi o Alexandre de Moraes. Ele foi o único ministro do STF presente nesse jantar, né? Que informação importante te tira disso? Porque uma coisa é verdade, tá, gente? Eu sempre insisto nisso aqui, o pessoal às vezes acha assim, ih, caramba, o Bolsonaro foi na casa do Alexandre de Moraes, ai, traição. Gente, esse negócio de jantar lá em Brasília é normal, as pessoas vão, elas conversam. Política é isso mesmo, você conversa com todo mundo vai na casa de todo mundo lá. O importante nessa história aqui é que o Lauro Jardim está falando que ele tem informações a mais aqui. Isso aqui é uma dica para o Alexandre de Moraes, que ó, tem mais merda para sair aí sobre você, hein? Tá falando desse jantar aqui na casa do Alexandre de Moraes lá no ano passado. Vamos entender que informação que a gente tira de verdade disso daqui. E eu vou falar também do caso do almoço que o Jorginho Melo foi pego lá num almoço lá na casa de um empresário lá de Santa Catarina, em Balneário Rincão. E tinha outros deputados do PL também nesse almoço, estava o Dias Toffoli lá também. Olha que coisa, tá vendo? Mas, de novo, a minha visão é, essas coisas não têm tanta importância quanto o pessoal dá. A importância que tem nisso daqui é o recado do Lauro Jardim. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Sonho do Peter é Casar com a Dilma, algumas pessoas papagaios e periquitos e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Da mansão dele lá em Brasília, o Vorcaro, é lógico, tem várias mansões no Brasil, tem mansão em São Paulo, tem mansão em Brasília, tem mansão em Miami. Ele recebeu o Alexandre de Moraes e vários políticos para o jantar. Então, olha, presta atenção o que diz a coluna do Lauro Jardim aqui, tá? Em tempos de liberdade, muita liberdade, aliás, ou seja, antes da confusão toda que ele está querendo dizer, Daniel Vorcaro recebia políticos e autoridades para jantares numa mansão de 36 milhões e 1.700 metros quadrados de área construída no Lago Sul, em Brasília. Mas olha só, essa 36 milhões para mansão no Lago Sul não é essa coisa toda. Assim, é uma boa mansão, tá? É lógico, para mim que sou pobre, para você que é pobre, é uma fortuna incalculável, 36 milhões, né? Mas pro pessoal que tem mansão no Lago Sul, lá em Brasília, não é essa coisa toda, não é uma mansão razoável, esse é um negócio padrão, tá? Eu vou te falar, só para ter uma noção, eu fui na casa de um conhecido uma vez lá no Lago Sul, né, um conhecido lá de Brasília, e ele me mostrou a mansão dele, coisa e tal, ele tava comentando como é que ele construiu e coisa e tal, ele tinha acabado de reformar a mansão e coisa e tal, e aí ele falando que usou mármore para fazer toda a garagem, mas mármore brasileiro mesmo, que, né, mármore porcaria para fazer a garagem, né? A garagem de mármore, a calçada também de mármore, né? Ele falou, não justificava trazer mármore italiano para garagem e para calçada. Então na garagem e na calçada eu usei o mármore brasileiro mesmo, mas dentro da casa é tudo mármore italiano que veio lá, mármore de Carrara lá italiano e coisa e tal. Inclusive, ele me mostrou uma coisa que eu nem sabia que existia isso, né? Não sei se vocês sabem, mas esse negócio de você ter junta no banheiro é uma coisa nojenta, pô. Você tem junta de azulejo ali no banheiro, porque ele junta germes e coisa e tal, né? Então, como é que esse pessoal faz, né? O banheiro dele, por exemplo, é uma peça única, feita sob medida, que veio da Itália, de mármore italiano. O banheiro inteiro é uma única peça de mármore que é feita, já esculpida no tamanho do banheiro, que você coloca ali no lugar ali assim, ó, e ela já encaixa, não tem junta naquele negócio, já foi esculpido para encaixar no banheiro. É isso que é casa de gente decente. Você fica achando que esse seu banheiro de azulejo é alguma coisa relevante? Não, não é, cara. O pessoal não considera, é muito nojento esse negócio de junta no banheiro, né? Mas enfim, para você ver que essas casas lá realmente tem casas muito ricas ali, com muito. 36 milhões não é uma coisa excepcional, né? Mas de qualquer forma, o Vorcaro é um cara rico, ninguém tem dúvida disso, né? Em pelo menos uma dessas noites, o Alexandre de Moraes esteve presente, embora sem a sua mulher, a Viviane, cujo escritório de advocacia tinha o ex-banqueiro como seu melhor cliente, né? Ou seja, olha que coisa curiosa. O contrato do Vorcaro é com a mulher do Alexandre de Moraes, sendo que
Quem aparentemente é amigo do Vorcaro a ponto de ser chamado nos eventos é o Alexandre de Moraes mesmo. Mas isso daí todo mundo sabe, né? A gente sabe que esses contratos com os escritórios de advocacia ligados aos ministros do STF, do STJ e coisa e tal, são contratos que, no final das contas, meio que é com os ministros mesmo, né? O absurdo é justamente aquela decisão que aconteceu em 2023 que definiu que pode, não que pode, escritório de ministro pode ter causa no STF, no STJ, né? Isso é um absurdo completo essa decisão, eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Sabe por que eles fizeram essa decisão? Eles disseram o seguinte, não porque você não pode proibir a mulher do ministro de ter uma causa, ela não pode ser ela limitada só porque o marido é ministro do STF. E a minha resposta para isso é muito simples, ninguém é obrigado a ser ministro do STF. Se a sua mulher está muito chateada porque não pode pegar casos no STF, é só o ministro pedir renúncia, sair do STF e abrir a vaga para outra pessoa que esteja disposta a ter o isolamento necessário pela República, para manter a imagem do STF de forma mais imaculada. Então eu acho que sim, né, deveria ser impedido qualquer escritório de advocacia ligado a qualquer ministro de ter casos no STF. Ah, mas é uma sacanagem com o escritório. Então é só o ministro pedir demissão, é só ele pedir renúncia. Eu renuncio. É muito chato o escritório da minha mulher não poder pegar projeto no STF, eu renuncio e pronto, acabou. Agora o escritório da mulher pode ter projetos no STF sem problema nenhum, né? O que não pode é fazer essa lambança que, né, acaba sacaneando o STF. Mas vamos lá, vamos voltar para o caso aqui. Nesse jantar ocorrido no último trimestre do ano passado, então final do ano passado, vamos lembrar do final do ano passado, já havia muitos rumores sobre problemas no Banco Master. Já havia rumores, já havia um monte. Gente dizendo que o Banco Master estava mal, gente preocupada com o futuro do Banco Master. Já havia o caso daqueles 2 gerentes da Caixa Econômica que foram demitidos porque a Caixa Econômica queria investir no Banco Master. E eles disseram que esse banco não tem solidez para a Caixa Econômica investir. Acabaram que os gerentes foram demitidos. Olha o absurdo, né? Se a Caixa tivesse investido, aliás, eu não sei se investiu, tá? Porque é possível que depois que eles foram demitidos, a Caixa acabou fazendo a lambança. E perdeu dinheiro, porque, né, agora o Banco Master quebrou, foi liquidado, já está no Fundo Garantidor de Crédito. Certamente a Caixa Econômica investindo no Master não vai investir 250 mil reais, vai investir milhões e milhões no Banco Master. Então, ou seja, já se sabia em 2024 que o banco estava mal, mas ainda não era uma coisa pública, era uma coisa meio de boato, de informação de bastidor, né? E já estava em vigência o contrato de 129 milhões da Viviane com o Banco Master. Lembra? Em tese, esse contrato foi assinado em janeiro de 2024. Né? Moraes dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão. E, de novo, eu sempre ressalto isso aqui, se preparem psicologicamente, porque esse caso do Banco Master vai explodir e vai levar a gente do Centrão, tá? Não vai ser só a esquerda, não. Esse caso do Banco Master tem gente do Centrão, tem gente da esquerda, tem gente da direita, tem todo mundo de Brasília está envolvido nessa parada praticamente, né? Eu acho lindo. Eu, como ANCAP, eu quero mais que exploda a coisa toda mesmo. Mas só para dizer isso, por quê? Porque no caso do INSS, por exemplo, eu sempre deixei claro, o INSS machuca a esquerda. É muito específico da esquerda. Tem uma pessoa ou outra da direita ali, até tem. Mas o INSS, o caso do INSS machuca a esquerda. O Banco Master não, pega todo mundo. Então, Moraes dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados, ex-ministros e, naturalmente, com gentil anfitrião, falou com o Vorcaro, evidentemente, era o único ministro do STF que entre cerca de 20 convidados, todos homens. Segundo relatos de um dos participantes deste e de outros jantares na casa do brasiliense Vorcaro, eram noites de conversas amenas. Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto do Master ter sido conversado naquela noite. É lógico, de novo, é o que eu falo para vocês. Não o pessoal às vezes tem essa ideia de que o pessoal vai chegar e falar, olha só, eu faço isso daqui, eu faço um contrato para você e você faz isso para mim. Não é assim que a corrupção funciona nesse alto escalão, né? O cara dá o dinheiro pro outro, não, toma aqui, toma 3 milhões, na expectativa de que o Moraes ajude ele. É só isso. Aí depois, se for o caso, dá uma ligação, faz um negócio mais oculto ali, né? Se fossem conversar alguma coisa mais séria, né, digamos assim, seria num outro encontro reservado e coisa e tal. Aqui, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. Não vai conversar coisa séria no jantar. Jantar é trivialidade, bate-papo, é só para entreter o pessoal, né? Agora chamou atenção uma coisa que eles falaram aqui, né? Todos homens que... Será que tinha puta nisso daí? Porque quando junta só homem lá em Brasília, do pouco que eu sei, meu amigo, o pessoal da Star Night trabalha lá dobrado nesse período, né? Não sei se foi o caso, não estou dizendo aqui. Ele está dizendo só que só tinha homens e coisa e tal, nesse jantar, que estava o Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá.
Enfim, mas parece claro que a simples presença de um integrante da corte num jantar da casa do melhor cliente da sua mulher pode soar inconveniente, né? Então repara o que o Lauro Argento está falando aqui. Isso aqui é uma novidade enorme? Não, não é novidade. Todo mundo lá em Brasília faz festa na casa de todo mundo. E algumas vezes festa só com homens que trazem umas putinhas lá para fazer a parada, né? Ou às vezes é só a mesma festa deles lá para bater papo, não sei. O ponto que ele está colocando aqui é: Alexandre de Moraes, eu sei da parada da festinha, eu sei dessa festa aí. Eles estão querendo implicar alguma coisa a mais nessa história aqui. É a única explicação. Essa nota do Lauro Jardim aqui não quer dizer nada em termos de Brasília. Todo mundo sabe que tem essas porcarias lá. Não tem diferença nenhuma, né? Depois, o Lauro Jardim foi quem colocou a informação inicialmente, né? Aí depois aqui a Revista Oeste repercutiu, né? Vorcaro recebeu Moraes e políticos em jantar em mansão, diz jornal. No caso, o Lauro Jardim. O antagonista falou também: dono do Banco Master recebeu Moraes em mansão e não sei o que lá. Ministro do STF participou de jantar em Brasília enquanto vigorava o contrato milionário do banco com o escritório da sua esposa e coisa e tal. Vocês já sabem o que eles vão dizer, né? Não, mas justamente porque o contrato é com a minha esposa. A minha esposa não foi lá, quem fui eu e não sei o que lá. Entendeu, né? Eles vão dizer que não tem nada a ver isso daí, que é tempestade em copo d'água, que é a expressão que eles usam para esse caso. O fato é que, de fato, se dizer apenas que o cara foi no encontro lá em... Cara, todo mundo vai em encontro com todo mundo lá em Brasília, galera. Lamento tirar essa ilusão de vocês, se você acha que tem essa briga, que esse pessoal não conversa, todo mundo conversa com todo mundo lá, né? Agora, a questão toda o fato disso ser noticiado, lembra, a Globo está fazendo uma campanha contra o Alexandre de Moraes, está mais do que claro nesse momento. Já está mais do que claro que a elite aristocrática socialista de Brasília se voltou contra o Alexandre de Moraes. Os motivos são aqueles que eu já falei. O Alexandre de Moraes era necessário até... Ele já estava fazendo muita merda, mas ele era necessário até recentemente para condenar Bolsonaro. Agora que ele já condenou Bolsonaro, só virou um cara fazendo merda e sem nenhuma vantagem para a elite. Então a melhor maneira é justamente limar o cara. Ainda agrada o Trump, né? Resolve os problemas com o Trump. E, enfim, e vai ser bom pra gente também, tá? Não me entenda errado, eu tô torcendo para dar certo essa pressão da Globo aqui. A Globo não tem mais tanto poder quanto já teve no passado, tá? Então eu não sei se eles vão conseguir ter sucesso nessa empreitada deles. Mas eu torço para que eles tenham sucesso sim, que consigam tirar o Alexandre de Moraes, porque vai ser bom pra gente. Ah, isso vai acabar com a condenação do Bolsonaro? Imediatamente não, mas vai facilitar muito o desdobramento desse negócio da liberação do Bolsonaro e coisa e tal. Além disso, a questão da censura nas redes sociais. O Alexandre de Moraes era dos caras mais agressivos nessa coisa de calar todo mundo aqui no Brasil. Então, particularmente para nós que trabalhamos com comunicação, mas de forma geral para todo o povo brasileiro, é bom tirar o Alexandre de Moraes de lá. Isso é uma coisa positiva, né? Então, eu torço para dar certo. Mas a verdade é que não é garantido que dê certo, não, tá? Então, ou seja, o fato da Globo estar contra o Alexandre de Moraes e o Lauro Jardim fazer essa manchete aqui, ele está implicando que, ó, vamos falar alguma coisa. Lembra quando fizeram a manchete do contrato lá? Eu falei, ó, estão implicando que tem mais coisa aqui, ó, que tem mais informação. E de fato, a gente está sabendo agora que está saindo um monte de informação dessa história. Pode esperar que daqui a pouco sai mais informação dessa festinha aqui também. E pode ter mais coisa nisso daqui, né? Um outro assunto, só para complementar, porque é basicamente a mesma coisa, né? Teve um almoço em Santa Catarina ontem, em Balneário Rincão, na casa de um rapaz que é um empresário conhecido, chamam de Rei dos Ovos, o cara parece. O cara deve ser produtor de ovos, eu entendo, né? E fez um jantar e chamou vários deputados e chamou o Serginho Melo, que é desculpa, o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, e estaria todo mundo lá e coisa e tal, só que o Jorginho Melo decidiu ir embora no meio do caminho, porque justamente descobriu que estava o Toffoli lá, que tinha muita gente, preferiu sair para não ter ligação com esse pessoal, né? Então, segundo estão falando aqui, ó, o Jorginho Melo foi fotografado saindo da festa antes do almoço com o ministro. Ele foi convidado para o aniversário do cara, parece. Chegou lá, viu que tinha um monte de gente e foi embora. Então, assim, não tem culpa dele estar lá na festa. Ele, né, foi convidado para o aniversário, não sabia que o Toffoli ia estar lá. No que viu o Toffoli, meteu o pé. Então, esse problema não tem, né? Agora, outros deputados ficaram. O Júlio Garcia, do PSD, o Daniel Freitas, do PL, e o Carlos Chiodini, do MDB, e outros deputados ficaram por lá. Enfim, essa foi a turma que ficou lá no almoço com o Toffoli. Mas, de novo, eu também não vou criticar esses deputados, não. Porque, cara, a verdade é que esses jantares não fazem tanta diferença assim no final das contas. A menos que tenha acontecido alguma coisa, como aparentemente pode ser o caso aqui do jantar do Alexandre de Moraes lá na casa do Vorcaro, né? Vamos ver o que mais que pode sair disso daí.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.